PROAC ICMS, Programa de Ação Cultural São Paulo, apresenta Terra e Ar, Rio Paraná, Lu Marini, Amanco Vavin, Produção Tecop, Cult SP. São Paulo, Governo do Estado, São Paulo para Todos, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa. Depois de sobrevoar importantes rios do Brasil, entre eles o Araguaia, Tocantins, São Francisco, eu estou no Rio Paraná, que é a minha próxima missão. Ele é o 8º maior em extensão do mundo e o 2º em extensão da América do Sul, ficando atrás apenas do Amazonas. Eu estou aqui justamente na junção, onde o Rio Grande se encontra com o Rio Parnaíba e aí ele passa a mudar de nome para Rio Paraná. O Rio Paraná também tem 2 afluentes, que também eu sobrevoei, o rio Tietê, e outro rio que eu também sobrevoei foi o rio Paranapanema. Em Santa Fé do Sul, próximo justamente à junção dos 2 rios que formam o rio Paraná, que eu decolo para essa missão e espero trazer um conteúdo rico de informação, de histórias e, claro, de muita aventura. Dia, céu azul com nuvens. Em ampla área a céu aberto, Lu Marini acopla nas costas um paramotor ou parafly, espécie de parapente com motor e hélice. Ele corre, o velame do paramotor ergue-se do chão, abre Marini e decola. Ele tem cerca de 45 anos, é branco, de cabelos lisos e loiros. Usa camisa e calça de tecido grosso, capacete, óculos escuros e headphones. Leva uma grande pochete na cintura. Sobrevoa o encontro do Rio Grande e Rio Parnaíba, início do Rio Paraná. Passa acima de uma ponte. Sobrevoa uma área de floresta. O céu tomado por nuvens cinzentas. Marini sobrevoa o Rio Paraná. Passa acima de uma das margens. O rio possui grande extensão, com aspecto de mar em muitos pontos. Marini passa pouco acima de uma grande ponte. Segue a ponte no sentido longitudinal. Sobrevoa local com casas espaçadas, gramados e pontos arborizados. Em letras brancas, Rubinéia. Aproxima-se do solo. Em uma casa, Marini sentado ao lado de um senhor. Eu estou na nova cidade de Rubinéia. Nova cidade por quê? Porque em 1951 foi construída a cidade de Rubinéia, mas na década de 70 ela foi totalmente inundada devido à hidrelétrica de Ilha Solteira. Em 2021 o rio, devido à grande estiagem, baixou cerca de 200 metros e foi possível ver parte da ferrovia, destroços da cidade. Eu estou com o seu Hermínio. O seu Hermínio estudou em Rubinéia, né, fez amigos lá e conhece um pouco da história e tudo que aconteceu na cidade. Tudo bem, senhor Hermínio? Tudo bem. Conta um pouquinho de como aconteceu e como é que foi esse período. Hermínio é branco, calvo e usa óculos. Então, a Rubinéia, como você disse, ela começou em 1951 e levava uma vida tranquila, isso até os anos 60, quando o governo cria um projeto de construir uma barragem de Ilha Solteira. Nós tínhamos uma ilha grande aqui e começou a indenizar o pessoal da Ilha Grande. Em 69 o pessoal começou a mudar da ilha, começou a encher em 72, novembro de 72, e em maio de 73 é que as águas chegaram no nível natural. O sentimento assim do senhor, ficou algum sentimento do que você viveu lá em Rubinéia? Ficou sentimento, porque você sabe que o passado sempre traz saudade, né? Saudade das pessoas, saudade, né, daquele povo, dos colegas. Muito obrigado, Hermínio. Muito obrigado. De nada, a gente está aí para contar um pouco da história. Obrigado, prazer conhecê-lo. Marini se levanta. Em um gramado, ele recoloca todo o equipamento, segura as cordas que o prendem ao velame, a grande vela do paramotor. Verifica mosquetes e alças. Corre pelo gramado. O velame sobe e se abre. Marini decola. Sobrevoa a ampla área gramada. Visto do chão, Marini se distancia no céu azul. Sobrevoa a área de floresta. Ao fundo, o Rio Paraná. Céu carregado de nuvens. Marini passa acima de um gramado. Voa em direção ao rio. Sobrevoa o rio.
Ao fundo, uma ponte anexa a uma barragem. Marine voa a centenas de metros de altura. Abaixo, o imenso rio de águas tranquilas e azuis. Ele se aproxima da ponte anexa à barragem. Elas integram a usina hidrelétrica de Ilha Solteira. A obra se estende de uma margem à outra do Rio Paraná. À direita, o rio apresenta um nível mais alto. Marine sobrevoa a hidrelétrica e a ponte. Distancia-se da imensa construção. Faz uma longa curva e volta. Sobrevoa novamente a ponte e a barragem da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Marine sobrevoa a obra a cerca de 200 metros de altura e a baixa velocidade. Faz uma longa curva à esquerda e toma distância. Ganha velocidade. Vistas do alto, grandes torres de transmissão de energia instaladas no Rio Paraná. Marine sobrevoa extensa área plana verdejante. Ao fundo, o rio. O sol brilha entre as nuvens. Abaixo, a silhueta de Marine no ar. Ele pousa em um amplo gramado. Ao fundo, carros trafegam por uma rodovia em local arborizado. O velame do paramotor cai no gramado. Marine sorri. Ele entra na usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Anda ao lado de um homem. Ambos usam capacete de segurança. Os dois diante de um imenso reservatório de água. Dentro das instalações da usina, ele e um homem calvo. Agradeço a visita de vocês aqui na usina Ilha Solteira. Ricardo Gonçalves Borges. Ela iniciou as operações em 1973, né? Esse ano de 2023 nós completamos 50 anos de operação. Coordenador de produção. Basicamente, como é que funciona uma usina hidrelétrica, tá? Só para contextualizar. É feito um represamento no rio, né? Por meio desse represamento, a gente forma um grande reservatório, onde é elevado o nível da água, né? Formado aquele grande reservatório, que é um insumo para a produção de energia elétrica. Então, no reservatório, nós temos a energia potencial gravitacional, e por meio de dutos e todos os sistemas da usina hidrelétrica, essa água ela vai ser direcionada para uma turbina, a qual vai gerar um conjunto de gerador elétrico. Então, numa usina hidrelétrica, há transformação de vários tipos de energia até que a gente chegue aí na produção de energia elétrica, a qual vai ser entregue para os grandes centros de consumo por meio das linhas de transmissão que nós temos aí ao longo do Brasil. Todo esse conjunto forma o Sistema Interligado Nacional. Tá? E a gente tem quantas turbinas aqui, Geraldinho? Em Ilha Solteira nós temos 20 turbinas. A média de produção de cada uma é em torno de 170 megawatts-hora. Tá? No total nós temos 3.444 megawatts. Tá? E isso nos dá, para você ter uma ideia, né, em 2022 nós produzimos mais de 10 milhões de megawatt-hora. O que na média é suficiente para abastecer uma cidade em torno de 3,4 milhões de habitantes. Bastante energia. Ilha Solteira ela está entre as 10 maiores do Brasil e hoje a gente inclusive está passando por um grande processo de modernização das nossas unidades geradoras, que também é o maior processo de modernização no Brasil em andamento. Legal, obrigado pela explicação. Ricardo, foi um prazer conhecer você, conhecer a usina de Ilha Solteira e obrigado. Bacana, prazer é todo meu. Eles apertam as mãos. Marine caminha em direção à saída. No gramado, ele olha para um radinho. Joga no chão o velame do paramotor ainda dobrado. Coloca todo o equipamento. Corre, o velame se abre e sobe. Marine continua a correr e alça voo. Ao fundo, o sol se põe. Marine sobrevoa uma grande planície com vegetação rasteira e árvores esparsas. No horizonte, o pôr do sol. O aventureiro voa acima de área arborizada. Ao fundo, outra barragem do Rio Paraná.
Marine segura os frios, espécie de argolas ligadas por fios ao velame e que permitem o controle do voo. Marine sobrevoa um canal retilíneo que deságua no Rio Paraná. Aproxima-se da barragem. Em letras brancas na tela, Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota. No horizonte, o sol se põe. Marine avança em direção à hidrelétrica. Toma a direção contrária e se afasta. Sobrevoa o imenso espelho d'água do Rio Paraná. Ao longe, uma das margens do Paraná. Nas águas e em ilhas do rio, torres de transmissão de energia. Marine sobrevoa as torres. Passa acima de áreas de floresta às margens do Rio Paraná. O paramotor perde altura. Desce um pouco mais e se aproxima da margem do rio. Marine segue em frente. Sobrevoa casinhas entremeadas na mata. Sobrevoa uma praia deserta. Pássaros voam perto do paramotor. Marine se aproxima de um gramado. Ele pousa. Em letras brancas, Rosana. O velame cai no gramado, Marine agachado ao lado. É isso, depois de conhecer um pouco da hidrelétrica do alto, né, voando, apesar da condição bastante turbulenta, vento bastante forte, agora é hora de conhecer ela por dentro, né, toda a sua história, toda a sua estrutura, e é pra lá que eu vou agora. Marine levanta e caminha. Ele e um homem entram na usina e eclusa Engenheiro Sérgio Mota, Porto Primavera, ambos de capacete, os dois diante de um telão com imagem da hidrelétrica. Primavera, né, uma usina, um projeto assim único no Rio Paraná. Alex Canonico, basicamente com toda a tecnologia nacional na sua barragem. supervisor de produção. É uma das barragens mais extensas do país. A gente tem mais de 11 quilômetros de barragem em extensão, envolvendo concreto, né, e terra. A gente tem 14 unidades geradoras hoje em funcionamento, são 110 megawatts por máquina, dá uma potência total de 1.540 megawatts. Então a gente tem hoje uma alta confiabilidade dos nossos equipamentos, uma automação muito boa, né? E desses 1.540 megawatts aí é algo hoje que a gente tem um consumo aí de 3,7 milhões de habitantes hoje, atendido pela nossa usina. E aqui a gente tem os dados técnicos. No telão. A gente vê ali todas as estruturas que a gente tem eclusa, né, que é para garantir justamente a transposição do reservatório de embarcações, os projetos que a gente viu, né, de vários tipos de energias sustentáveis, renováveis, né, a escada para peixe, que garante justamente também a transposição dos peixes de forma perene durante todos os meses do ano, né. Na parte inferior aqui a gente vê a casa de força, num corte dela, e a turbina em si, né, toda a produção de energia hidráulica da instalação. Qual é a profundidade dessa? Quando a gente olha justamente a turbina num contexto todo, ela é equivalente, comparando a um prédio de 17 andares ao contrário, né? Então é justamente essa estrutura que a gente tem. Se a gente for olhar assim, algo de 3,7 milhões de habitantes hoje é o que a nossa produção representa, né, dessa usina atendendo todos os consumidores. Alex, obrigado pelas informações. Céu azul. Marine e Alex Canonico caminham na parte externa da usina. Marine se aproxima de uma mureta. Apoia as mãos na mureta e contempla a imensidão do Rio Paraná. Ele e Alex caminham lado a lado. Marine conversa com uma mulher de capacete e uniforme. Caminha ao lado de Alex. No gramado, Marine corre com um paramotor acoplado a ele. Levanta voo.
Entre 1984 e 1994 foi um longo período de destruição dos recursos naturais e da paisagem do Rio Paraná. Voz em off. O processo de exploração e ocupação por meio de sucessiva derrubada da vegetação e uso da queimada pelo fogo para substituição por pastagens e agricultura levou a uma perda de 52% da cobertura florestal nativa. Em razão dos grandes impactos ambientais causados pelo conjunto de barragens instaladas ao longo de todo o curso do Rio Paraná, pela ocupação desordenada e pela pecuária extensiva em seu arquipélago, deu-se início, na década de 1990, a um intenso movimento pela conservação do último trecho do Rio Paraná livre de barragens. Foram criadas APAs intermunicipais, a Estação Ecológica de Ilha Grande, o Parque Nacional de Ilha Grande, a Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. Marine diante de uma mulher. Eu vim para Guaíra, eu tinha 7 anos. Marilza. E a vida nossa sempre foi pescar. Tem pele parda. Sempre foi pescar. Quando a gente tinha a 7 quedas era maravilhoso, mas acabou. E continuamos a vida na pescaria. Hoje, a gente fica triste, lógico, né? Porque lógico que a gente queria estar aqui, né? Mas se não pode, fazer o quê? Comentou, né, das 7 quedas, eu sei que foi a maior em volume de água do mundo, Sim, né, uma das maiores. sim. Como ela era, assim? Ela era, pra Guaíra, ela era tudo. Porque ela tinha restaurante, né? A gente pescava lá, que pegava muito peixe na 7 quedas. E é o que a senhora gosta de fazer? É o que eu gosto e vou continuar fazendo. Eu pesco ainda. Até hoje? Até continua? hoje, vou continuar, até morrer. Obrigado pela conversa, tá bom? Que a senhora Nada. viva muito pescando. Obrigada. Para os bisnetos ainda, tataranetos, quem Já sabe? tem bisneto. Tá bom, então pronto. Tem. Tá bom? Obrigado, Tá bom. obrigado pela Obrigado a conversa. você. Tá bom? É isso aí. Marine sobrevoa o Rio Paraná junto à floresta da margem. Distancia-se da margem. O céu carregado de nuvens. Marine voa a cerca de 100 metros de altura. Abaixo, nas águas do Paraná, o reflexo do sol. Ele sobrevoa uma embarcação. Avança acima do Rio Paraná. Nas águas, o reflexo do sol forma uma faixa dourada. Marine pousa num gramado. Conversa com uma mulher. Diz um pouquinho assim pra mim, como é viver aqui? Você é nascida aqui? Nasci aqui. E como é viver na cidade? É uma cidade muito boa Rayane. para quem vive aqui, normal. Tem bastante emprego até para tantos habitantes. A vida aqui é simples, é fácil, é uma vida de interior, normal. Guaíra. A minha vida aqui foi sempre rio, pesca também, assim, não profissional igual a minha avó, mas pesca também. Mais sítio, essas coisas, eu gosto mais disso aqui. Pra mim, isso aqui é tudo. Aponta para o mato. A escola aqui também é tudo. Aqui é bom. Tem universidade, não tem pública, mas tem universidade privada. E a gente tem bastante oportunidade. Claro que não igual uma cidade grande, mas por ser fronteira, por ser divisa entre estados, é uma cidade com bastante oportunidade. E você se imagina vivendo a vida inteira aqui ou você tem outros sonhos fora daqui? Eu acho que eu não consigo sair daqui. Tanto que os meus pais saíram e eles foram embora. Eu não consigo sair daqui. Pra mim, acho que aqui é tudo de bom. Eu gosto de viver aqui. É uma cidade boa. Aqui, o que falta é mais a apresentação da cidade, mais pontos turísticos. Não tem tanto aqui. E a gente tem uma história bonita, né? A cidade é uma história bonita. Legal, obrigado. Tá bom? Foi fácil. Marine abraça Rayane. Decola no paramotor. Em frente, cabeças de gado num pasto. Sobrevoa pequenas propriedades rodeadas por árvores. Voa acima do rio, refletido nas águas o sol de fim de tarde. Sobrevoa uma das margens. Em área de exploração madeireira, sobrevoa pequenas edificações, carros, caminhões e troncos de árvores derrubadas. Marine segue pelo Rio Paraná. Nas duas margens, árvores e densa vegetação.
O voo do paramotor é suave. O aventureiro sobrevoa um trecho de floresta fechada. Aproxima-se de uma cidade e de uma ponte sobre o rio Paraná. Em letras brancas, Guaíra. No horizonte, o sol dá ao céu uma coloração alaranjada. Marine diminui a altura do voo. Sobrevoa uma pequena montanha de areia em local com pequenas edificações. Sobrevoa embarcações atracadas na margem. Vai em direção à ponte sobre o rio. Sobrevoa a ponte. O reflexo do sol de fim de tarde traça uma faixa dourada nas águas do Paraná. Marine se aproxima de um prédio de aproximadamente 14 andares junto à margem do rio. Pousa próximo ao prédio. Um menino com cerca de 11 anos chega e aperta a mão de Marine. Marine o abraça. Escreve uma dedicatória na aba de um boné e entrega a um homem calvo de barba. Marine caminha atrás de um rapaz, os dois parados ao lado de um monte de areia. Eu estava voando, né, pelo rio e vi esse monte de areia. O que é isso? Isso aqui é uma mineração de areia, onde tem a embarcação que busca areia no rio. A nossa área aqui é para o lado do Mato Grosso. A embarcação draga, ela vem, encosta ali no flutuante e ali tem um motor que joga, que é a draga que joga a areia até aqui em cima. E essa areia é usada para quê, basicamente? Para construção. Fazer concreto, assentamento de tijolo, de tudo. Cada metragem dá 1.380 kg, 500 metros a embarcação. Ela vem calada com 2 metros, 2,20 metros dentro da água. Legal, é isso aí. É uma loucura. Obrigado pela explicação. É isso aí, vamos em frente. Marine caminha por um gramado. Prende o motor do paramotor nas costas e faz alguns ajustes em alças e linhas. Com o vento, o velame sobe e se abre. Marine corre. Decola. A cerca de 100 metros de altura, sobrevoa um rebanho bovino. Sobrevoa o rio. O Rio Paraná alimenta 2 importantes sistemas hidrográficos. Voz em off. Que é a própria Bacia do Paraná, no Brasil, e também a Bacia do Rio da Prata, que compreende os territórios bolivianos, argentino, paraguaio e uruguaio. Marine sobrevoa trecho de densa floresta. O Rio Paraná, em sua parte alta, separa os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e de São Paulo. E também demarca a fronteira do Brasil e Paraguai numa extensão de 190 quilômetros até a foz do Rio Iguaçu. A cerca de 200 metros de altura, sobrevoa uma praia. Na areia avermelhada e no rio, grupos de pessoas. Passa acima de um campo de futebol próximo à margem do Paraná. Marine desce num gramado. Verifica frios e fios. Caminha em direção ao paramotor pousado no gramado. Já com todo o equipamento, ele corre e alça voo. O paramotor no céu limpo. Marine sobrevoa o rio Paraná. Aproxima-se de uma pequena baía rodeada por densa floresta. Segue em frente. Ao longe, a margem oposta do rio. Marine faz uma larga curva à esquerda. Na superfície do rio, reflexo do sol. Marine pousa em local coberto por vegetação rasteira ressequida. O velame cai suavemente no chão. Último pouso dessa expedição. Já deu para avistar a minha chegada perto da usina de Itaipu. Infelizmente, por questões de segurança, eu não posso sobrevoar a hidrelétrica, tá? Então não pude conhecer ela por cima, mas agora é hora de conhecer ela por baixo. Então eu vou lá na hidrelétrica conhecer um pouquinho da história dela, da estrutura. É isso aí, voo bastante turbulento, vento bastante forte, mas a missão foi cumprida. Último pouso dessa expedição e agora vamos conhecer a hidrelétrica de Itaipu. Dentro da usina hidrelétrica de Itaipu, Marine caminha e conversa com um homem. Ambos usam capacete de segurança. Passam entre imensas tubulações com cerca de 10 metros de diâmetro. Vão em direção a uma edificação de concreto com dezenas de metros de altura. Caminham por uma passarela. Os dois parados ao lado de uma sala. Funcionários trabalham diante de computadores.
Aqui nós estamos na sala de despacho de carga. Newton Coirim. Uma sala que pertence à Superintendência de Operação da usina. Então nessa sala nós temos sempre brasileiros e paraguaios trabalhando em parceria, né, em conjunto, 24 horas por dia e todos os dias do ano. E a função dessa sala aqui, dessa equipe, né, é fazer o despacho da carga. O que seria o despacho? É o quanto que a usina está gerando e está entregando para o sistema elétrico brasileiro e para o sistema elétrico paraguaio. Engenheiro eletricista da Divisão de Manutenção Elétrica, Marina e Newton caminham lado a lado. Param ao lado de uma grande parede de vidro. Atrás do vidro, em um plano mais baixo, uma imensa central dotada de painéis, mesas de controle e telão com indicadores luminosos. Alguns funcionários trabalham no local. A gente também circulando pela usina, a gente chegou num piso também onde tinha vários círculos vermelhos grandes, né? Isso, ali é a cota 108. Então, como eu falei, a cota 108 é 108 metros acima do nível do mar. E naquela cota ali nós conseguimos ver as tampas, né? São aquelas tampas grandes vermelhas, que são as tampas das unidades geradoras. Então ali é a parte superior da unidade geradora. Abaixo disso tem na cota 98 o gerador em si, né? O gerador elétrico. E abaixo disso, na cota 92, está o eixo que conecta o gerador à turbina, que está um pouquinho mais abaixo na cota 89. E qual a capacidade de produção dela, de energia? A Itaipu tem 20 unidades geradoras, sendo que cada unidade tem uma capacidade, uma potência ativa de 700 megawatts. Então, no total, a capacidade total da usina é de 14 mil megawatts. A gente teve no último piso, onde eu vi uns pilares brancos ali. O que é aquilo? Ali é a cota 225, ali é o topo da barragem, né? É a crista da barragem. E ali cada cilindro branco ali alto que a gente vê é um servomotor, é um componente do sistema que faz o controle da comporta da tomada d'água. Porque para fazer com que a água chegue até o conduto forçado, né, desça pelo conduto forçado, existe uma comporta ali que normalmente em operação da unidade fica totalmente aberta e durante uma emergência, se tiver que parar a unidade por algum problema, ela tem que fechar, né, completamente para impedir a passagem da água e fazer com que a turbina pare de girar. E a gente também caminhando num dos paredões, eu vi uma grande quantidade de água indo para o rio. Isso, essa água que a gente vê saindo ali não é a água da turbina que sai direto depois de passar pela turbina. É uma água do sistema de resfriamento da unidade geradora. Cada unidade geradora pega uma parte da água que vem da caixa espiral, desvia um pouco uma parte dessa água e usa para resfriar todos os sistemas da unidade geradora que naturalmente geram calor, né? Então os mancais do gerador, o mancal da turbina, os radiadores também que ficam em volta do estator, o sistema de água pura que resfria o enrolamento, né? As barras de cobre do gerador, tudo isso é resfriado por essa água e essa água depois retorna para o rio. Ela tem que posição em capacidade? Atualmente, em capacidade instalada, ela está em terceiro lugar. Ela era a primeira no mundo inteiro até alguns anos atrás, até a construção de duas usinas novas na China, que é a usina de Três Gargantas, que tem 22.500, se não me engano, megawatts de capacidade instalada. E tem uma outra usina também no mesmo rio, no rio Yangtze, na China, que é a usina de Bairretan, que tem 16 mil megawatts de capacidade instalada, um pouquinho acima da Itaipu. Tá bom, obrigado, foi um prazer. Prazer. Marine aperta a mão de Newton. Eles caminham por um largo e extenso corredor. À esquerda e à direita, dezenas de portas com painéis. Sobem por uma rampa. Caminham por um pátio externo. Passam pelas imensas tubulações. Marine agachado num gramado. Algumas cenas me chamaram bastante atenção nessa expedição. Uma delas é a largura do rio. Em alguns pontos ele é muito extenso. Eu não imaginava que fosse tão extenso assim. Talvez até por isso do nome Paraná, né, que vem do Tupi-Guarani Paranã, que significa semelhante ao mar. Também uma coisa que foi bastante boa, pelo menos de eu ver de cima, foi algumas áreas preservadas, né, de mata ciliar, muita floresta. Marine sobrevoa uma floresta. A todas as pessoas que me abraçaram, demonstraram meu afeto, carinho por mim e principalmente que me desejaram
boa sorte nessa nova aventura. Né? Meu eterno agradecimento, vocês vão estar sempre no meu coração e nas minhas melhores lembranças. Missão cumprida, agora me preparar para minha próxima aventura. Ele se levanta, sobrevoa o rio. Voa acima de uma área com casas e florestas. Sobrevoa um rebanho bovino em ampla área de pasto. Acima das águas tranquilas do rio Paraná, Marini segue em seu voo suave. Ele segura os frios, ligados por linhas ao velame acima dele. Sobrevoa uma das margens do rio. Voa poucos metros acima de uma rodovia. Carros e caminhões trafegam. Sobrevoa outra área com rebanho bovino próximo ao rio. Audiodescrição Videochac. PROAC ICMS, Programa de Ação Cultural São Paulo. Patrocínio Amanco Vavin. Produção Takeoff. Cult SP. São Paulo, Governo do Estado. São Paulo para todos. Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa.